Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos reagir a tudo que envolve o Botafogo de Futebol Regatas, o Glorioso, nesse cenário aí nacional, na mídia tradicional, na mídia televisiva, rádio, internet, tudo para vocês aqui. Tudo que rola sobre o Fogão vai estar aqui no canal. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de tudo que envolve o Botafogo quando pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros também. 4 planos, tem plano de R$3, de R$5, tem os mais caros de 15, outros valores, mas com 3 ou 5 reais, que é menos que uma coquinha KS, menos que uma coxinha na rua, você já paga aí um plano mensal de membro aqui do canal e ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo? Mas mudou tanto essa configuração de negócio, Barreto? Porque assim, a gente só tinha uma certeza desde a semana passada. O Jair estava acertado com o Botafogo. Agora, o Santos precisava aceitar as condições do Botafogo. Então, no primeiro momento, o Botafogo não queria pagar tanto assim e ofereceu 2 jogadores, né? Danilo Barbosa e o Tiquinho. Depois ofereceu o Lucas Halter. Mas o Santos sempre quis, na verdade, aumentar a quantia em dinheiro. E o Santos, de fato, conseguiu. Então, saíram esses 2 jogadores. O Santos nem precisa mais de um zagueiro, porque a princípio tinha, quero 2 jogadores mais um zagueiro, porque estava perdendo o Jair. Mas as 2 contratações oficiais do Santos até o momento são exatamente 2 zagueiros, que é o Zé Ivaldo e o Luizão. Então, fechamos assim, 14 milhões de euros. Né? A princípio, o Botafogo queria pagar 10, mais o Tiquinho, e o Santos também mantém 10% dessa fatia aí do bolo de direitos econômicos para negociações futuras. Acho que dentro dessa nova configuração de negócio, acabou sendo um negócio mais interessante para o Santos, né? Recebe um jogador experiente como o Tiquinho para uma posição que o Santos também precisava. Acho que o Santos tem o centroavante, tem o Júlio Furti, que não encantou desde que chegou. Então está trazendo um finalizador, está trazendo um cara experiente. Acho que para o Santos isso também é importante. Do lado do Botafogo é um desejo super antigo, como você já cravou, né? É um desejo não do Botafogo, é um desejo da Eagle Football, é um desejo de John Textor. Então a gente está falando de um zagueiro promissor, de 19 anos, de quase 2 metros de altura, ambidestro, que é um bom construtor, que vai bem nos duelos aéreos, né? Nos duelos, né, homem a homem, porque ele é um cara alto e tem ainda potencial para ficar ainda mais forte, então ele é um cara potente. Então ele é um jogador que o Botafogo queria muito, né? Que inclusive recebeu algumas sondagens e propostas no meio do ano, e o Santos não aceitou, porque ele era titular absoluto ao lado do Gil, e agora o Santos precisa fazer caixa, né, naturalmente, então aceitou essa proposta. Então a gente deve ver ser oficializada aí a qualquer momento, tanto pelo Botafogo quanto o Santos. Então o Jair finalmente aí, novo jogador do Botafogo, e o Tiquinho, novo jogador do Santos. Essa negociação fala um pouco de cada clube, né, envolvido. O Santos não consegue esperar, por exemplo, uma proposta de um clube estrangeiro, de um clube europeu na próxima janela, né? As necessidades são mais urgentes, você é obrigado a negociar no mercado interno, onde normalmente se ganha menos, né? E nesse caso, ainda por cima, aceitando um jogador como moeda de troca, né? O Santos não é aquele que senta à mesa para negociar sem ter, né? O cacife é baixo, né? E no caso do Botafogo, acho que tem um pouquinho aí também da filosofia de trabalho, sim, né? Da SAF. Não se apegar a ídolos, né? Acho que a SAF é alinhada a uma música da torcida, os jogadores vêm e vão. Né? Os jogadores vão e vêm. Mas você nunca está só. E esse investimento no jogador jovem, que pode chamar a atenção do mercado europeu. O Jair também não chega assim, necessariamente para ficar e fazer uma longa carreira no Botafogo. Eu acho que é oferecido ao mercado externo. Eu tenho a impressão, assim, olhando para o que significa o Tiquinho para a história do Botafogo. O Tiquinho, ele foi o primeiro espasmo de noção para a torcida alvinegra de que o Botafogo voltou a ser competitivo. Ele encarnava esse jogador ali em 2023, na verdade já em 2022, mas principalmente no primeiro semestre de 2023, ele encarnava o novo momento alvinegro, somado a uma característica que pouquíssimos têm, que é um carisma inerente que fazia com que todo mundo se encantasse com sua humildade, com seu jeito de ser, seu jeito de se comportar. Todo torcedor
botafoguense que já o viu em campo, por exemplo, entrando no segundo tempo, sabe que a energia é diferente. Eu acho isso um valor muito importante para além do dado frio, do dado estatístico, sobre seu rendimento e sobre também a possibilidade de fazer dinheiro com ele. Porque eu acho que ídolos precisam ser tratados de uma forma diferenciada. E eu acho que o Botafogo não fez isso nesse caso. O Botafogo olhou friamente. Qual é o dado frio sobre o Tiquinho Soares? É um jogador que tem um contrato até o final de 2026, tem um salário altíssimo, não é uma opção de titularidade hoje, por mais que tenha características muito diferentes do Igor Jesus e do Júnior Santos, que também foi improvisado na posição de centroavante, e que muito provavelmente já tem uma análise de rendimento ali, de departamento de fisiologia e coisas do tipo, que não o colocam mais nesse grau de intensidade que é a característica fundante do tal Botafogo Way, ou da maneira como o Botafogo quer ter esse seu desenho de futebol nos próximos anos. É uma equação dificílima e o Botafogo optou pela racionalidade. E foi atrás de um zagueiro que tem essas características interessantíssimas. É um cara muito alto. É um cara que eu acho que ele ainda vai ter um desenvolvimento corpóreo maior, porque eu não vejo ainda muito forte, mas ele, por mais que seja muito alto, também é veloz, é ambidestro, joga nas duas posições da zaga e tem uma capacidade de criar lances, de sair com a bola, de fazer lançamentos longos, que é interessantíssimo como potencial de revenda para daqui a 2, 3 anos. Então, eu acho que há uma lamentação pela perda da figura Tiquinho para tudo que ele representa para a torcida do Botafogo, mas foi uma opção fria, uma opção baseada em dados, baseada em rendimento e eu imagino também baseada em aspectos técnicos, físicos, que o Botafogo não o vê mais como figura tão relevante, o que para o ataque do Santos vai completamente diferente, né, Bárbara? Foi um negócio muito melhor para o Santos, né? Porque se você pegar... O Tiquinho é um jogador de 33 anos, o Jair é um jogador de 19. O Tiquinho tem pouca opção de mercado para venda, né? Para o Botafogo conseguir fazer com que essa roda gire, que tenha um retorno financeiro para o Botafogo. E o Jair é um jogador com potencial para a Europa. Exatamente. E aí eu trago... Seleção e para a Europa. E aí eu trago o debate do Barreto. Como o Santos tem urgências para vender esse jogador por questões internas que ele precisa resolver, eu acho que o Jair sai para uma proposta muito abaixo do que ele poderia ter sido vendido se ele pudesse esperar uma proposta na Europa, por exemplo. Existia uma especulação, não sei se a Joana ficou sabendo disso, mas de alguma coisa da Itália de 20 milhões de euros. Mas acho que foi uma proposta que nunca chegou. Mas existiu sondagens do mercado. Eu sabia só do Atalanta. Do Atalanta, né? Mas não chegou até esse valor não, Babi. Eu tinha Parou visto nos algo 12 milhões, 12 milhões. Eu tinha visto algo em torno de 20. Não chegou para mim a informação que seria uma proposta. Mas tinham números que chegavam perto de 20 milhões de propostas da Itália. Mas, enfim, eram números que, se o Jair, por exemplo, puder... Não sei, acho que é uma questão de mercado, né? Se você olhar para o Jair hoje, o potencial que ele tem, eu acho que a Europa era um caminho para ele. O Botafogo consegue envolver um outro jogador na negociação, que é um jogador que ele vê o Botafogo como meio caminho disso. Então, aí que eu ia chegar, por isso que eu acho que que o negócio é muito bom ele tem um diferencial, o Botafogo tem um diferencial do Lyon, enfim. Exatamente. Ele vem para ser jogador da empresa de John Textor, né? Estará no Botafogo, mas eu acho que isso fez toda a diferença para o Jair. Exatamente, acho que é por isso que o Botafogo vai muito bem no negócio, porque ele consegue envolver o Tiquinho, que é um jogador que muito provavelmente não seria mais utilizado em 2025 como uma peça importante, uma peça difícil de você negociar, porque é um jogador de já 33 anos, e consegue trazer um jogador promissor para a competição, para o ano, e também promissor quando você pensa em futuras vendas. É um jogador que tem tudo para valorizar, porque é um jogador muito diferenciado pelas características que vocês já trouxeram,
Caju e Joana já falaram de qualidades, né? Um jogador alto, é um zagueiro jovem, é um jogador que tem total potencial para a seleção brasileira, que tem mercado na Europa, que passa aí, né, por todas essas empresas envolvendo o John Textor. Então, com certeza, isso foi conversado com o Jair, as possibilidades dele, de portas que ele pode abrir na Europa passando pelo Botafogo. Então, olhando para o negócio, eu acho que é um negócio bom para o Jair, é uma possibilidade de começar o ano numa equipe que é atual campeã brasileira e também atual campeã da Libertadores, que deve se manter competitiva, apesar de começar o ano com essa indecisão em relação ao comando técnico, mas é um time que se mantém forte, apesar das mudanças. E o caminho do Tiquinho é um caminho natural de um jogador mais experiente, que teve a sua história assim no Botafogo, que também passou por um ano muito difícil, que foi a perda de um título que estava nas suas mãos. Sim. Acabou perdendo muito espaço no ano passado e de alguma forma seria negociado. Então ele vai para o Santos para buscar um novo espaço, uma nova oportunidade e uma nova história, né, nesse ano, nessa nova temporada. Mas olha, a torcida do Botafogo tá sentida, viu? É sensível, como você vê em redes sociais, o quanto de carinho existia depositado nele, por mais que também existisse a ciência de que ele não era mais o mesmo de 2024 e que as contusões, a tendinite que ele teve ano passado já o tiravam desse local de protagonismo. Mas é um jogador marcante. Ele é muito querido. Ele é muito querido. Ele é muito querido, Joana, por criança. Aquela parada da comemoração dele, de levantar o braço, mostrar a tatuagem, enfim, é um jogador que marcou esse novo tempo do Botafogo, o que faz com que, mas eu acho que isso pode ser resolvido em curto prazo, leve uma carga de pressão ao Jair. Ele é novo e a primeira falha que o Jair tiver, mas por que trocaram ele pelo Tiquinho? Isso vai acontecer. Mas o Jair, obviamente, tem muito potencial para contornar isso tranquilamente em tempos de Botafogo. Aqui está a arte. O próximo tema é o Botafogo em 2025. Será protagonista, dominante, decepção, figurante. Olha quem o Botafogo trouxe. Eu vou ter que olhar mesmo porque eu vou ter que chegar perto do monitor porque eu não enxergo nada, tá? Não trouxe ninguém. Até agora está negociando e saindo gente. Convenhamos, gente que já se imaginava que fosse sair, né? Ou alguém imaginava que, por exemplo, o Almada pudesse ficar, né? E olha quanta gente saiu. O Eduardo foi pro Cruzeiro, o Oscar Romero, irmão do Angel Romero do Corinthians, saindo também, final de contrato. O Tietchan que foi pro Vasco, o Varsal também saiu, o Hugo saindo, o Rafael aposentou, uma história brilhante do Rafael, do irmão dele também. Pablo, final de empréstimo, Adrielson retornando para o Lyon, Gatito Fernandes, de história muito bacana em General Severino também, fim de contrato saindo, o Arthur Jorge deixando o Botafogo, uma proposta maravilhosa, e ainda negociando com o Júnior Santos. O Tiquinho Soares está saindo para o Santos, com o Lucas Halter na negociação do Jair, negócio que pode pintar. Bitelo, revelação do Grêmio, joga no Dínamo, pode pintar. Marlon Gomes também é um jogador que pode ser repatriado. Por enquanto, nenhuma contratação definida do Botafogo. Gente importante saindo do campeão da América e do Brasil. Então, para vocês, amigos, o Botafogo em 2025, afinal, será protagonista como foi, dominante como foi, decepção como não foi, evidentemente, ou figurante? Vamos lá, Galvão, Sheik, Mano e Cicinho. Já começa por você, seu Mano. Eu votaria numa outra palavra aqui, eu votaria na incógnita, porque o Botafogo, todo final de ano, ele vende o time inteiro e monta um novo. Porém, monta muito bem, né? Exato. É por isso que eu estou colocando aqui, dentro das opções que a gente tem aqui, o protagonista. Porque o Botafogo, ele tem dinheiro, através do Textor ali, que é um cara multibilionário, e se precisar colocar a mão no bolso para contratar um grande jogador, como contratou um Luiz Henrique, ele vai fazer. Mas eu colocaria uma incógnita, Mauro, porque... Até porque o próprio Luiz Henrique ainda não se sabe se vai ficar, se fica. Exatamente. Porque titular tendência... até agora só saiu o Almada, né? Sim, mas a tendência... E o técnico também já abandonou. Titulares. Mas... Nesse ponto, cara, eu acho que o Botafogo, mesmo sendo arriscado fazer esse tipo de estratégia, pelo fato do Textor ter dinheiro, eu acredito que o Botafogo ainda continue como protagonista no futebol brasileiro no ano de 2025. André Galvão, decepção? Na verdade é assim, essa pergunta ela é muito difícil de ser respondida hoje, né? Mas como a produção gosta de provocar a gente... Imagina! Né? Porque coisa do Luan, nosso estagiário. Nós não temos a menor ideia de qual vai ser o time do Botafogo, sei lá, daqui a 3, 4, 6 meses. O Botafogo realmente tem um poder de investimento muito alto. Mas eu vou partir do princípio que, pelo ano que o Botafogo teve, ou o Botafogo é protagonista ou o Botafogo é uma decepção. Não tem meio termo pro Botafogo. Não tem meio termo, porque o time foi campeão brasileiro e da Libertadores.
Então não se espera menos do que isso de um clube como esse, né? Então, como é muito difícil você bater campeão de novo, eu vou colocar decepção. Mas é uma maldade a gente cobrar de novo um time ser bicampeão da América e bicampeão brasileiro. Seria, mas a cobrança vai ser, obviamente não vai ser para ganhar tudo de novo, mas vai ser para disputar os títulos e ganhar pelo menos um título de novo. Sheik, você vai de figurante? Eu vou ficar no Murubete. Vou ficar no Murubete por tantas saídas e esse pinta, não pinta ninguém, nem o Picasso. Mas enfim, figurante total. Pelo desmanche e por não ter ninguém contratado. Vocês estão sempre batendo bola juntinhos, né, mano? O Cicinho sempre também vai com Ele tá copiando a resposta pra não passar vergonha. Ele colou mesmo, né? Protagonista Botafogo e 25, É a Cicinho. palavra que eu mais compreendo, protagonista. É isso aí. Não, sabe por quê? Você entende o que é dominante, decepção e figurante, pô. Lógico, eu estudei, meu filho, Não, fiz lógico. faculdade. Na Espanha Deixa eu te falar. ainda. Não, por que eu falo protagonista? Porque nós vimos a arte ali, a inteligência do presidente é o quê? Está negociando os jogadores que são reservas. Então a base titular do Botafogo está aí. E vão chegar novos jogadores que provavelmente são muito competitivos, porque o Botafogo tem dinheiro para contratar. Então eu acredito... Tem um departamento de análise de desempenho excepcional. A base, buscar o mercado. A base tá indo embora. Não tá não. É só jogador reserva, só o Almada lá. Luiz Inclusive, Henrique, tá os titulares, lá, por hoje, enquanto, agora. Luiz Henrique. Se sai o Luiz Henrique, já é outra Aí coisa. acaba. Tudo bem, sai o Luiz Henrique, mas tem La Plata para conquistar, para contratar E o Jair é um novos. baita zagueiro. Porque aí Embora de zagueiros, o Botafogo tá muito bem servido. Mas né? por que estão saindo os dois dos principais jogadores? Luiz Henrique, acho que todo mundo concordou que foi o melhor jogador do ano passado. Craque da América. E o técnico. Né? Então, tipo, não é qualquer Não é fácil. coisa. Sim, mas você tem uma base, você tem agora a possibilidade de trazer novos jogadores Vai ter que também trazer o no Messi. momento melhor. Então, eu acredito que vai ser... E outra, a resposta é minha. Você colocou decepção, você figurando o que vocês quiserem. Qual é a melhor maneira de se despedir de um ídolo? De encerrar um ciclo, de alguém que é muito querido dentro do clube? É sempre um tema difícil, delicado. Por exemplo, envolvê-lo numa negociação de outro jogador, meio que como uma moeda de troca, um complemento. Isso é desrespeito ao ídolo, ao cara que é querido? Vou pegar o gancho do assunto Jair Tiquinho Soares, Santos, Botafogo. Tema do vídeo de hoje. Sempre delicado esse assunto, hein? Porque aí você mexe com paixão, né? E essa coisa da idolatria, muitas vezes ela varia, o tamanho dela, dentro da própria torcida. Muito bem, Tiquinho Soares, então, é o assunto. Além de paixão, de idolatria, aqui a gente vai falar de profissionalismo. E eu sempre tento trazer esse tema, essa temática do profissionalismo, reforçar o conceito do profissionalismo, para que o torcedor entenda que nem sempre as coisas vão ter o rumo da paixão, né? Nem sempre vão ter a lógica do coração, vão ter a lógica do dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Claro que você não pode ser um poço de insensibilidade e ignorar os fatores humanos que estão presentes em qualquer atividade, né? Óbvio que o futebol também. Mas, em primeiro lugar, é grana, é retorno. O jogador recebe muito porque dá retorno. Jogador que não dá retorno não recebe muito. Na sua empresa, se você der retorno, você vai ter um excelente salário, bônus e tudo mais. Se você não der retorno, você vai ser mandado embora. Então, aqui no caso Tiquinho Soares, nós estamos diante de uma avaliação. Eu vou falar primeiro desse aspecto mais técnico da coisa, para depois falar das questões afetivas. Nós estamos diante de uma avaliação nua e crua de um profissional que de um ano para o outro teve uma perda de espaço, teve uma queda de rendimento e uma consequente perda de espaço. A avaliação que o departamento de futebol deve fazer, prioritariamente, deve ser desprovida de paixões. Se a gente, por exemplo, exalta aqui o scout do Botafogo, exalta a qualidade dos profissionais que lá estão, que montaram esse elenco, que indicaram o Arthur Jorge, que acertaram bastante. A gente também não pode
entrar numa de crucificá-los, massacrá-los, porque numa avaliação técnica eles entendem que um ídolo que faz parte do elenco vem num declínio e isso não justificaria a manutenção dele para 2025. Paixão é uma coisa, análise técnica é outra. Análise de campo, análise de números, análise de performance, de aspecto físico, de idade. É tanta coisa, cara. Então, se a gente prega o profissionalismo e bate palma, pô, olha aí como o Botafogo se profissionalizou, faz parte. Cortar na carne, muitas vezes, vai fazer parte. Se você observar os números do Tiquinho Soares no Botafogo, a queda de minutagem, a queda de participações em gols, ela é muito acentuada de 2024 para 2025. 2024, o Tiquinho vive a melhor temporada da carreira. Nem no Porto, quando ele teve uma temporada gigantesca lá de 22 gols em 18, 19, nem no Porto ele foi tão bem em números como no Botafogo de 24, né? Quando ele marca 29 gols e dá 7 assistências em 54 jogos. Porém, já no final de 2024, o Tiquinho apresentou uma queda. Eu lembro que na época tinha uma questão pessoal com o pai do Tiquinho, que claramente o abalou, né? Como eu digo, a gente não pode ser um poço de insensibilidade, mas já se passou muito tempo desse problema pessoal e os números do Tiquinho não melhoraram desde então. Nessa temporada, o Tiquinho jogou praticamente o mesmo número de jogos da temporada anterior, 53 contra 54 da anterior. A diferença é a minutagem, a primeira diferença, porque ele não é mais o titular absoluto, principalmente depois da chegada do Igor Jesus. Ele teve uma lesão no início da Libertadores, ficou fora um mês, aí o Eduardo virou centroavante, não tinha o Igor Jesus ainda, o Igor Jesus chegou e virou titular. E aí, com menos minutos em campo, 9 gols apenas e 8 assistências na temporada. Uma temporada muito abaixo da anterior, uma temporada de perda de relevância. Então, são fatores que provavelmente internamente o Botafogo está considerando para não seguir com o Tiquinho nesse ano. Tiquinho vai fazer 34 anos de idade agora, né? Nesse mês de janeiro. O Tiquinho vai fazer 34 anos de idade. Convenhamos, é uma outra questão sempre muito levantada. Você precisa olhar a idade, né, declínio físico, se o cara está entregando, se não está entregando, qual é a curva de projeção. A curva de projeção do Tiquinho, no entendimento provavelmente interno do Botafogo, não é uma curva suficiente para mantê-lo ainda mais com os vencimentos atuais. Também é uma outra questão. Nós estamos falando, segundo setoristas aí, colegas que cobrem o Botafogo, de alguém que hoje é banco, é reserva e com salário na casa de R$1 milhão. É uma conta meio difícil de fechar. Reserva para um cara que chegou e em pouco tempo foi convocado para a seleção brasileira. Ah, foi uma injustiça com o Tiquinho não convocá-lo em 2024? Em algum momento, principalmente no primeiro turno, eu acho que valia um chamado, enfim, mas era uma outra realidade. Mas o Igor Jesus hoje, você gostando ou não do Igor Jesus, você achando que ele vai ser o 9 da seleção na Copa do Mundo ou não, o Igor Jesus terminou o ano convocado para a seleção brasileira. Então o Tiquinho hoje é reserva, com salário de titular, com quase 34 anos, com números baixos, e o titular dele está na seleção brasileira. Chegou e foi para a seleção brasileira rapidamente. É um absurdo? Existe algum disparate nessa avaliação feita? Eu acho que não. Agora, tem todo o aspecto da idolatria aí. Ah, como cuidar então do ídolo? Como fazer essa saída a mais carinhosa possível, a menos traumática possível, a mais respeitosa possível? Vamos lá. Se parte do clube a decisão de encerrar esse vínculo, sempre vai haver algum nível ali de tristeza, até de mágoa. É normal. É normal. Qualquer um que te mande embora, né? Você não vai ficar feliz, né? Puta, gosto daqui, os caras gostam de mim, mas tô sendo mandado embora. Fica uma pontinha. Não tenho o que fazer. Mas convenhamos, minha visão, né? Pelo menos. Não é verdade absoluta. Me parece muito melhor e muito mais honesto com o profissional chegar para ele e dizer, olha,
Valeu. Foi ótimo até aqui. Foi excelente até aqui. A gente entende que vai ser melhor para todo mundo, cada um seguir um caminho diferente. Eu acho isso mais respeitoso com o atleta, com o clube e com o torcedor. E aí, quando eu falo de ser com o clube, muito torcedor cobra responsabilidade dos clubes, responsabilidade dos gastos, responsabilidade dos contratos. Só que aí, quando mexe num ídolo, pô, mas caramba, não tinha outro jeito. Cabe ao profissional esse lado mais frio. Ah, beleza, eu sei do clamor da arquibancada, mas eu estou respaldado aqui, ó, em critérios técnicos. Nada pessoal aqui. E essa é uma avaliação que empresas fazem e são obrigadas a fazer. Eu acho péssimo quando você, por gratidão, renova com jogadores que você entende que já deram. E aí o cara fica sentado num baita de um contrato, não rende, ocupa espaço do elenco, só pela idolatria? Faz sentido? Pô, Jorge, mas que visão fria do negócio. O que você chama de frieza, eu chamo de profissionalismo. Profissionalismo. O Tiquinho pode sair recebendo todas as homenagens do clube. Aliás, o Botafogo fez isso com o Marçal, com o Tietê. Os jogadores estão indo embora com o Gatito. Os jogadores estão indo embora e estão recebendo manifestações de carinho do clube, tendo seus legados preservados, lembrados, exaltados, e seguem as suas vidas, porque são profissionais. E o Tiquinho Soares é um profissional que vai seguir a sua vida. Ah, mas envolvido numa troca, uma moeda de troca, um complemento para uma negociação por um jogador mais jovem. Amiguinhos, a vida como ela é, o mercado é assim. Faz parte. Esse tipo de negociação é corriqueira, faz parte do futebol. O jogador sai de um clube, vai para outro, envolvido num negócio, um combo aqui e ali. Isso é velho do futebol. Isso não seria inédito com o Tiquinho Soares. E ele está indo para um grande clube do futebol brasileiro. Ele não está sendo escanteado para uma equipe da Série B. Ele está indo para o Santos Futebol Clube. Não está indo para qualquer lugar. E está chegando para ser titular. Não é provavelmente. Ele chega para ser o 9. Observe que, para o Tiquinho, a gente não sabe o que está passando na cabeça do Tiquinho até agora. Ah, o Tiquinho está incomodado, o Tiquinho está chateado. Primeiro que jogador não vai para clube nenhum contra a vontade. Ninguém põe arma na cabeça. Você vai, hein? Não é. A vontade do jogador no final prevalece. E ele está saindo de um quadro onde ele seria, a não ser que o Igor Jesus fosse vendido agora em janeiro. Mas imagino que mesmo se isso acontecesse ou acontecer, o Botafogo buscará um outro camisa 9. O Botafogo não pensa no Tiquinho como titular para 2025. Então ele sai de uma realidade onde ele vai esquentar banco de novo o ano inteiro para um clube onde ele chega para ser titular. Ah, um clube que está em reconstrução. Institucionalmente, hoje, o Santos está vários passos atrás do Botafogo. Evidente. Mas percebam, é meio que a ordem natural das coisas. Um jogador jovem, promissor, com potencial de venda para a Europa, indo para um clube mais bem estruturado, e um jogador com quase 34 anos, vindo de uma temporada e meia, ruim, mal, indo para um clube hoje em reconstrução com maiores dificuldades. Galera, caminho natural das coisas. Ordem natural das coisas. Como o pai e a mãe irem embora antes do filho. Ordem natural das coisas. É delicado, mas o Botafogo tem mostrado habilidade nessas saídas. Reconhecer, homenagear, fazer uma despedida bonita, emocionante, do jeito que o Tiquinho merecer. Perfeito. Mas ficar adiando o inadiável, o inevitável, e perder a oportunidade de fazer um bom negócio apenas pelo quesito idolatria, não é o profissionalismo que a gente prega. Aí a gente pode acabar se contradizendo. A gente cobra profissionalismo dos clubes e na hora de tomar uma decisão difícil, ah, não, mas veja bem, não tinha que ser assim. Né? É difícil, são sentimentos conflitantes, eu sei.
Idolatria é uma coisa muito delicada, mas existem argumentos para o que está sendo feito. Não está sendo feito um grande absurdo. E olha, para o Botafogo, para a forma como o Textor toca o projeto, como eu sempre digo aqui, o Textor não está fazendo filantropia, ele está fazendo negócio. Ele não botou dinheiro no Botafogo porque um belo dia ele acordou e falou assim, eu vou salvar um clube no Brasil. Vou tirar uma torcida do deserto. Não, eu vou lá ganhar dinheiro. Vou fazer isso também. Vai ser uma consequência. Mas eu vou ganhar dinheiro. Eu vou botar 2x e vou tirar 4. E tá correto, tá? Tá correto. Investir, fazer a economia girar, lucrar, gerar emprego. Pô, tá tudo certo, tem nada de errado aí não. Nadinha. Então ele tá aqui para isso. Então ele tem a possibilidade, para não perder o fio, de trazer um jogador jovem, na casa dos 12 milhões de euros, 15 milhões de euros, vamos ver como é que vai ficar o valor final, incluído mais um jogador no negócio. E se esse moleque estourar, porque tem potencial para isso, ele pode ser vendido por 30. E é isso que faz a operação dessa holding do Textor se pagar. É isso, é investir, vender, lucrar. Simples assim. Então, minha visão sobre o caso é essa, por mais que eu entenda os apelos, por mais que eu entenda o lado emocional. Agora, isso precisa ser considerado no momento da saída. Mas isso não pode ser a decisão. Se a decisão for prioritariamente pela idolatria, você infelizmente pode acabar incorrendo em erro. Vamos olhar a idolatria, vamos olhar com mais cuidado esse caso aqui, porque é um caso especial. Mas ainda assim, a nossa análise vai prevalecer, antes dos fatores afetivos aqui. É como eu acho que as coisas devem ser, por mais difíceis que muitas vezes elas sejam. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Tema difícil, chato. Assim, sinceramente, acho o Lage muito mau treinador. Na parada do Lage, quando te colocaram como culpado da demissão do Lage? Porra, muito puto. Você não tá jogando, pô. Eu sou culpado de quê? Fala. Colocar que você foi o líder do motim. Tá maluco? Assim, a pessoa que não tá nem jogando pode ser o líder do motim. Eu posso falar assim, pô, o Lage deu... Podia ter falado até com o técnico, pô, o Lage deu mal, não botou o tiquinho, pô, é difícil. Mas eu ser o líder do motim sem jogar bola? Eu nem trabalhei com ele, pô. Quando tu leu essa porra, tu ficou puto. Nossa, eu fiquei muito puto. Eu botei no Instagram, pô. Tu viu lá? Eu fiquei muito puto, pô. Como é que eu ia mandar um cara que eu nem treinei, pô? Entendeu? Eu poderia ser o porta-voz pra falar sobre. Mas mandar ele embora, eu não treinei com ele, pô. Eu não conheci o Lage, pô. Entendeu? Hoje, 2 anos depois, o que aconteceu ali? Aconteceu que, tipo, assim... A gente teve muita troca, né, Thiago? Naquela época, eu acho que foi uma coisa, tipo assim... um incômodo de muita gente. Eu acho que o divisor de águas daquela época, hoje eu posso falar sobre isso. Tipo assim, foi o Diego Costa vir, sendo que ele tinha, assim, eu gosto do Diego Costa, ele jogou comigo agora, eu gosto muito dele, não tem nada contra ele. Mas, tipo, ele veio com menção clara do Lage também, entendeu? Tipo, vem. E o Tiquinho era o nosso melhor jogador, na época. E aí eu acho que o Lage não botava o Tiquinho com o Diego Costa. Eu, assim, sinceramente, acho o Lage muito mau treinador. Não tô aqui pra... sabe como eu sou, né, Thiago? A torcida do Benfica também viralizou um vídeo desses dias aí. Não, eu acho ele horroroso. Eu acho ele horroroso. Não tô mentindo, não. Eu acho ele muito mau treinador. Eu não trabalhei com ele, então, assim, não dá pra eu falar... O que eu via, eu achava ele muito ruim, assim, nos treinos e tal. Não tem vergonha nenhuma de falar. Eu sou assim, eu falo... Aposentado agora, foda-se. Amigo, eu tô falando o que eu penso. É o que eu achava, o que eu via, entendeu? Achei ele muito mau treinador. Só que, tipo assim... Eu não sou o que decido, pô. Eu sou jogador de futebol, pô. Eu não tava nem jogando, não sou eu que decido quem sai e quem entra. Pô, senão é muito fácil. Ah, não, deu ruim, culpa do Rafael. Deu bom agora, ninguém falou que foi eu. Ah, por que ninguém falou? Ah, não, conheci o Arthur Jorge, entendeu? Aí é mole, Thiago, trabalhar assim, pô. Entendeu? Quando dá ruim, é culpa do jogador lá que falou. Quando dá bom, aí não tem nada com isso, não. Não existe, pô. Entendeu? Não foi eu que trouxe o Lage pra cá, não foi eu que mandei ele embora, não foi eu que trouxe o Jorge, não foi eu que trouxe nenhum dos treinadores. E caiu no colo de vocês também a escolha do Lúcio Flávio. E não foi isso que aconteceu, né? Tá maluco? Eu amo o Lúcio Flávio. Isso aí eu sei que muito torcedor do Botafogo tem um pouquinho de rixa com ele. Assim, eu entendo, mas não concordo, porque eu gosto muito dele. Mas não foi eu que botei o Lúcio Flávio. Vou te falar. Nem os jogadores, né, no caso? Não foi, pô. Assim, os jogadores, eu posso, assim, não dá pra eu falar, assim... Exatamente o que aconteceu.
Não dá pra falar porque isso é feio também, né? Sim, Porque, claro. Pô, falar que o negócio que aconteceu. Mas não foi os jogadores que botaram o Lúcio Flávio lá. Não foi. Isso eu posso garantir. Pode olhar pra mim, se alguém falar assim, ó, foi os jogadores que botaram o Lúcio Flávio, eu falo, mentira. Não foi os jogadores que botaram o Lúcio Flávio lá. E caiu no colo dos jogadores. Caiu, todo mundo acha que foi a gente que botou o Lúcio Flávio pra treinar o time. Não foi os jogadores. É bom assim. Mas isso já foi, né? Graças a Deus ganhamos Graças dois. a Deus, brasileiro. Mas isso que tu tá falando é verdade. É bom esclarecer, cai no colo né? dos jogadores. Não, é bom esclarecer até hoje. Não foi a gente que botou o Lúcio Flávio. Não foi os jogadores. Então, pessoal, o vídeo é esse. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência até agora com a gente aqui, né? Esse vídeo tão longo que você veio até o final com a gente. Muito obrigado. Ajuda muito aqui o canal, a sua permanência até o final do vídeo, tá? Valeu mesmo. Ó, vamos encerrar aqui o vídeo, mas antes, não se esqueça, cara, tem que dar o like, ajuda muito o engajamento aqui no canal. O YouTube percebe que o conteúdo é bom e entrega para outros botafoguenses conhecerem nosso trabalho e fazerem aqui parte da nossa família, o Torcida do Fogão. Também, além de curtir, deixa um comentário aqui maneiro, bacana sobre o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e, lógico, compartilhe com amigos, né? Não deixe de compartilhar o conteúdo com seus amigos alvinegros. Então, pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela permanência no vídeo até agora, pela audiência de vocês todos os dias com a gente, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.